Estamos aqui para mais um episódio do Pode Evoluir, um podcast onde a gente faz um intercâmbio aqui saudável e divertido sobre assuntos da vida. E hoje a gente vai falar como que a gente pode controlar a mente, né? A gente vai desenvolver esse assunto aí, ver como é que a gente pode conhecer melhor nossa mente, como que a gente pode controlar ela, né? Estou aqui com meu amigo Lucas Kodama, André Kodama e Felipe Calaça e eu, Igor Visconti. E para iniciar, eu acho interessante a gente pensar nesse conceito de mente, né? Porque a gente... O que é a mente, né? É o cérebro? Como é que funciona isso aí? O que vocês têm vivido sobre esse conceito de mente? Essa primeira pergunta vai pro Japa? A diagonal é sempre boa, né? Já toma pedrada, já. Caramba! Esse conceito de mente é interessante, né? Porque realmente, há um tempo atrás, pensava, mas a mente ali é o cérebro. Negócio, né? Mas tem um conceitozinho um pouquinho mais profundo, um pouquinho mais amplo do que somente o cérebro, né? Ela tá... Metafísica. Isso, metafísica. E uma coisa que é interessante a gente pensar também, o que tem dentro da mente, né? Tem pensamentos, né? Então, dentro da mente tem inteligência, que a gente usa algumas faculdades aí, que eu penso que a gente vai até falar sobre, né? De razonar, de pensar. Essa seria a próxima pergunta. Mas... eu antecipei, desculpa, Igor. Não, a gente tá com o pensamento à frente, é isso. Mas realmente esse conceito de mente é até difícil, né? De você falar difícil, assim, o que é mente, né? E a gente realmente associa muito ao cérebro. Sim. A gente pensa mente, pensa em cérebro automaticamente. Não, é o cérebro. Mas o cérebro é o físico, né? Isso. O cérebro é o que tá ali dentro da cabeça, que é o físico, que faz... É a ferramenta, né? É a ferramenta uma ferramenta que a utiliza, mente utiliza, exatamente. Né? Pra funcionar, né? Então o funcionamento da mente depende do cérebro. Sim. Mas a mente não... diferentes. Exatamente. A mente, ela tá além do cérebro, né? É como os sentimentos também, né? Uhum. Sentimentos a gente fala que tá no coração, né? Mas não é o coração. Uhum. Então, e é uma coisa metafísica porque a gente não é algo físico. Né? Não é algo que a gente pode pegar com a mão ali, né? É interessante isso, porque a gente tem esse aspecto de palpar com a mão física. Isso. Quando é algo Com mental, a gente palpa com a mão de entendimento. entendimento, exatamente. E é interessante porque a ciência já colocou esse aspecto, né, de... A gente foi até naquele evento que a gente foi no SDA, o cara campeão de memória lá, ele trazendo que a ciência até hoje ela não descobriu onde que tá a memória do cérebro. E tem teorias que fica fora do cérebro. É algo que não ocupa um espaço físico. Então, assim, é algo que tem muita coisa que a gente não sabe ainda. São vários conceitos, tanto de mente, quanto de pensamento, quanto de consciência, de sentimento. E eu acho que são temas, a princípio, parecem um pouco mais abstratos, mas à medida que você vai trabalhando essa mão do entendimento, é igual o que é um pensamento. Aí você vai identificando, aí você tem uma experiência. Então, esse assunto vai ficando mais claro. Tem uma teoria, obviamente, a gente já vai citar faculdades mentais, mas é legal depois, com o tempo, a gente vê como é que isso vai trabalhando. Vai ficando mais visível. Funcionamento, né? Massa. Para concluir, É isso. Próxima pergunta aí, Igor. mas realmente a mente, então, né, essa coisa metafísica e tudo. E o que compõe essa mente, né? Como que ela funciona, né? Assim, na compreensão de vocês, que vocês têm experimentado, né? Até o Japa falou aí sobre as faculdades mentais, né? Pensamentos. Mas vamos aprofundar um pouquinho mais ali, né? O que tem nessa mente, né? Antes de mais nada, a pergunta é a seguinte. Eu acho que uma pergunta talvez até que pode vir antes dessa, né? Porque o que é a mente? O que tem dentro da mente que compõe a mente? E muito é falado, por exemplo, desse aspecto de conhecer a si mesmo. Então, a gente pode fazer essa pergunta no sentido, tipo, a gente trabalha esse aspecto de, você se conhece? A maioria das pessoas vão falar que sim. Mas se perguntar, o que é a mente pra você? O que é um pensamento? A pessoa passa longe de conseguir definir isso. E assim, pra você se conhecer, você tem que saber os pensamentos que estão passando na sua mente, como é que funciona a sua mente, o mecanismo da sua mente. Sem isso, não tem como você se conhecer.
Então a gente precisa de alguns conhecimentos que é como se fosse luz que vai iluminando internamente pra gente, pelo menos a minha compreensão é tipo, entendi, agora eu tô vendo esse ponto aqui, agora eu consigo experimentar isso. E o conhecimento vem com a experiência, né? Porque às vezes tem esse aspecto teórico, que a gente vai trazer ali conceitos, né, de faculdade, de mente, e aí você vai podendo experimentar isso, e é assim que você vai conhecendo a si mesmo, né? A partir da experiência, desses conhecimentos que você está tomando contato, praticou, entendeu, virou conhecimento, né? Mas, então, quais são as faculdades mentais? Eu acho legal que a gente vai citando e trazendo exemplos. No caso, por exemplo, quantas vezes você está exercendo alguma atividade que já é algo mais automático, tem um automatismo mental ali, você está dirigindo o carro, você não precisa ficar pensando. Você acabou de tirar a carteira, exatamente. Então, muitas vezes você pode estar dirigindo o carro e você pode estar recordando coisas que você viveu. Se você está recordando coisas que você viveu, você está usando uma faculdade da mente, que é a faculdade de recordar. E aí tem outras. Que outras? Acho legal a gente dando exemplo, para ficar mais claro. E aí? Trazer o exemplo da faculdade de observar, né? Porque muitas vezes a gente está com o olhar direcionado ali para algo e aí estamos observando, será? E às vezes a faculdade de observar não tá, você está só olhando. É porque eu confundo, você está vendo, mas não está enxergando, né? Acho que é isso. Tem um título popular que fala sobre isso. É como se você estivesse ouvindo, mas não está escutando. Isso. Eu acho que é vendo e não está enxergando, né? E a faculdade de observar é quando você está com a atenção naquilo, né? naquilo. Você está realmente observando aquela situação, você está extraindo elementos daquela situação. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do trânsito. Quantos carros, quantas situações você vê na rua onde você está dirigindo ali? Um monte. Você está vendo ali. Só que você não está extraindo nada. Mas se então, se a gente perguntar, o que você viu hoje? O que você viu? Qual carro passou do seu lado? Você não está realmente observando. Mas se você estiver com atenção em algum momento ali, você vai conseguir identificar, o cara estava brigando no trânsito, então quando estava acontecendo aquilo do outro lado da calçada, o pessoal estava conversando, alguma coisa, enfim. Aí a faculdade ali, ela está em atividade. Boa, tipo, isso é muito importante. O que mais? De raciocinar também. Faculdade de raciocinar. De analisar alguma situação e interpretar, saber interpretar, isso faz parte do raciocínio para chegar a uma conclusão, para chegar a uma prática, por exemplo. Eu acho que a faculdade de raciocinar, eu acho que é uma delas. Sim. É legal porque a gente também difere as faculdades assim, mas muitas vezes atuam em conjunto. Então tem esse aspecto de você está usando a faculdade de observar, com os elementos que você tem, o conhecimento que você tem, você vai discernindo. Aí você usa a faculdade da razão para fazer esse discernimento. Aí tem a faculdade de imaginar também, que muitas vezes... E a maioria das vezes as duas faculdades que a gente mais utiliza é a faculdade de imaginar e recordar. Tem algumas faculdades que são um pouco mais complexas também. Isso é interessante essa faculdade de imaginar, porque ela, geralmente, na infância, ela é bem hipertrofiada, né? E é algo que a criança já tem natural, mas ainda é colocado. E muitas pessoas, você vê adultos que têm essa faculdade hipertrofiada. Então, essa faculdade está sempre atividade ali na pessoa, né? É uma faculdade que tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Ela é muito importante, mas tem que tomar cuidado, porque realmente se a gente exalta muito, a gente começa a viver no mundo da imaginação. Isso. E aí você começa a ter dificuldade para ter, tipo assim, para entender o que é real e o que não é real. Exatamente. Então é perigosa. E a gente tem muito isso hoje de incentivar a imaginação da criança, né? Você tem que deixar a criança imaginar, tem que incentivar até certo ponto. E é um aspecto interessante, porque se a criança já tem hipertrofiado isso, você, um adulto que já tem essa faculdade de razonar, de pensar, né, trabalhando em atividade, teoricamente tem mais que a criança, né? Você intervir no mundo da imaginação da criança pode ser prejudicial.
Então, muitas vezes é interessante isso, né? Você vê, observar, a criança está brincando ali, ela está no mundo dela, da imaginação, ele tá, sei lá, é saudável, ela tá com a boneca, tá brincando com o carrinho, enfim, qualquer coisa do tipo. E você coloca um elemento ali, tá brincando com o carrinho, você, coloca ali, bomba explodiu, não sei o que lá. Você colocou uma coisa que ela já tem essa faculdade muito hipertrofiada, você tá só ajudando a hipertrofiar isso, ao invés de você deixar ela brincar sozinha, ter a sua própria imaginação e quando for o tempo certo, colocar alguns elementos ali para ela pensar em alguns aspectos, né? Eu acho que eu vejo que é uma coisa importante também. Às vezes até esse aspecto de colocar coisas na imaginação dela que não são reais. Que não são reais. Que ela nem imaginaria se você às vezes não colocasse. Então às vezes você fala, não, e aí chegou um dragão e fogo, não sei o quê. Você começa a exaltar coisas ali pra ela que ela vai levar aquilo pra vida. Então é interessante a gente incentivar a imaginação em coisas reais. Em coisas reais. Então você imagina que você tá numa fazenda onde você tá plantando. Então, assim, ela vai imaginar isso. E depois ela consegue depois fazer a comparação com o mundo real. Porque ela vai vivenciar aquilo. Então, eu acho que isso é interessante. Mas passando para outras faculdades, tem a faculdade também de julgar, que é uma faculdade que geralmente a gente coloca como uma coisa ruim, né? Ele até pergunta se é certo ou errado julgar as pessoas. Eu tô julgando as pessoas, não pode julgar ninguém, tudo. Mas tem esse aspecto de você julgar com má intenção, tipo, de realmente apontar o dedo, dessas coisas, existe de fato. Mas eu acho que essa faculdade de julgar, ela precisa ser trabalhada, a gente precisa julgar as coisas. Até para tomar uma decisão, a gente precisa fazer. Discernir. A gente precisa emitir um julgamento. Só que a gente precisa esse julgamento usando as outras faculdades. De observar, de raciocinar. Um exemplo prático. Quando que a gente usa a faculdade de julgar com uma outra pessoa e que é útil? Por exemplo, numa entrevista de emprego, você precisa emitir um julgamento da pessoa. A partir do que a pessoa, da conversa que você teve com ela, tanto do lado do entrevistado quanto do entrevistador. Porque tem um interesse mútuo ali, né? A pessoa está em interesse em entrar na empresa, então ela precisa conhecer a empresa, ela precisa emitir um julgamento da empresa. Poxa, o meu chefe, que vai ser o meu chefe, ele é uma pessoa boa, você tem que discernir algumas coisas. O problema de julgar é porque quem julga? Se eu pegar no comum, é o quê? Quem julga é o juiz. E o juiz tem que ter o quê? Ele coleta dados, informações para emitir um juízo. Da mesma forma que a gente tem que fazer. Muitas vezes a gente não tem informação. Por exemplo, uma simples aparência, você já emite um juízo. E você tem que verificar aquilo. Mas esse aspecto, por exemplo, você está fazendo uma entrevista de emprego. Aí você faz uma pergunta. Aquela típica pergunta. Qual que é uma qualidade sua e um defeito? A pessoa, meu defeito é que eu não consigo lidar com ninguém. Você fala, beleza. Aí você vai chamar uma pessoa dessa sua empresa que o trabalho dela é sobre estar com outras pessoas, liderar outras atendimento. pessoas. Então, assim, você vai emitir esse juízo. A pessoa para exercer aquela função, ela tem essa característica que não faz sentido. E aí tá tudo bem. O negócio é você fazer isso de forma que é como se fosse um preconceito. Você emite um juízo sem ter nem uma observação nem nada. É um aspecto interessante, né? Pra trazer outra situação, por exemplo. Você vê um cara lá, uma mulher bonita. Vou colocar essa situação que todo mundo já passou, né? Uma mulher bonita assim, essa mulher deve ser muito chata. Mulher bem arrumada e tal. Deve ser toda. Aí eu não vou conversar com a mulher. Uma parada assim. Quantas vezes já aconteceu? Você tá julgando a pessoa, tá emitindo um juízo, sendo que você não conhece a pessoa. Você pegou uma simples informação que é o visual. E julgou. Exatamente. Você precisa ter mais informações. É igual, cara, e eu vejo isso muito, desse exemplo que é corriqueiro. Mas esse mundo político que a gente tá vivendo. Você vê uma pessoa que tem um pensamento diferente do seu, que tem uma ideia diferente da sua, e você fala assim, essa pessoa é tal coisa. Então você quer colocar a pessoa ali dentro de uma bolha. Você vê que é tudo redundante, exatamente. Tipo, você fez isso, então se você fez isso é porque você pensa exatamente assim. Então você consciente com essa pessoa. Exatamente. Exatamente isso. E isso, se você não tem dados, não tem informações suficientes
sobre a pessoa, né? Igual o Felipe falou, o juiz, ele não pode bater o olho no Igor, pô, o Igor, sei lá, roubou mesmo. Sentença. Tem cara de ladrão. Pô, não tem como isso. Eu preciso de dados, como é que você faz isso? Observando, até Raciocinando, pensando. exatamente. Usando as outras faculdades. E aí, pegando o gancho, tirando o relacionamento familiar, que já é um vínculo, né, mais fixo, assim, né? Por exemplo, relacionamento amoroso ou de amizade, tudo tem um julgamento, mas aí cabe também essa questão de observar. Por exemplo, você vai observar a atitude das pessoas com quem você anda, para saber que se realmente você vai emitir um juízo de não, ele é uma boa pessoa para mim, para eu ter uma amizade com ele ou não. Né? Mesma coisa num relacionamento namorado, enfim. Exatamente. Eu vou... Senão a gente vai ficar mudado nesse ponto aqui das faculdades. Daria pra gente fazer um podcast só das faculdades mentais. Aí eu vou só citar algumas aqui e a gente passa. Mas rapidamente, antes de você fechar, porque a gente nunca falou isso no episódio sobre faculdades, né? Nós já citamos, Já citamos sobre algumas, né? Mas não entramos especificamente sobre faculdades e tal. Depois, se o pessoal quiser sobre faculdades, deixa no comentário, comente. Né? Então, só recordando, né? Faculdade de pensar, raciocinar, julgar, intuir, de entender, observar, imaginar, recordar, predizer. Tem algumas aí que a gente não falou sobre. Deixa um gostinho aí de curiosidade. Não, vou colocar mais uma para curiosidade, então. Então pode colocar. Faculdade de sonhar. Faculdade de sonhar. Sonhar é uma faculdade, realmente. Essa aí. Pode continuar. Essa daí. Beleza. Então a gente definiu mais ou menos o que é mente, né? A gente entendeu algumas coisas. Então quer dizer que a mente ela tem faculdades mentais que estão trabalhando ali, que inclusive esse conjunto de faculdades é o que vai formar a inteligência, né? Então o trabalho dessas faculdades em conjunto forma a inteligência, né? E então quando a gente fala em atividade mental, que é o que está acontecendo na mente, a gente pode falar então que é a execução ali dessas faculdades mentais, né? Então, se a gente está pensando, a gente está em atividade mental, se a gente está raciocinando, a gente está em atividade mental, só que a gente entra em alguns pontos porque muitas vezes a gente acha que está pensando e muitas vezes está inconsciente, né? Sim. Então tem um pouco desse ponto aí de você estar consciente. Eu acho que é uma coisa interessante trazer, porque a gente trouxe de várias faculdades, tem uma que eu sinto que é uma das mais importantes. Que é a faculdade de pensar. A gente não falou sobre ela. E as pessoas em si, a gente mais fica recordando e imaginando, a maioria das vezes, ao invés de muitas vezes pensar. Porque pensar, você consegue solucionar os problemas. Pensar é criar, né? Então, muitas vezes a pessoa está com um problema interno, a pessoa tem uma inquietude, a pessoa tem um problema de convivência, tem um problema no trabalho, ela está mal com alguma coisa, e para ela resolver isso, ela teria que pensar. Muitas vezes a pessoa não pensa. A pessoa terminou um relacionamento, ela tá triste, em vez dela, sei lá, talvez em determinado momento, obviamente a tristeza vai vir, mas em determinado momento ela pensar como é que ela pode melhorar, solucionar alguma coisa, ela vai ficar recordando coisas que ela viveu e que foram tristes. E ela acha que tá pensando naquilo. Exatamente. Ou vai ficar imaginando alguma coisa que pode estar acontecendo, sei lá, a menina terminou com um cara, o que meu ex está fazendo? Ela tá na faculdade de imaginar e seguir perguntar, você tá pensando pra melhorar isso? Ela fala, tô pensando todo dia eu penso nisso. Só que ela não tá pensando, ela tá usando outras faculdades mentais. Isso é interessante mesmo. E tem um conceito que diz que a faculdade de pensar também é observar, meditar, refletir e selecionar. Então olha que interessante isso, porque quando a gente tá esse aspecto, por exemplo, do trânsito, se você tá no trânsito consciente, e você vê um cara, sei lá, fechando outro cara xinga, alguma coisa nesse sentido, ou com você, o cara te fechou, ele te xingou e tal. Que se você tá pensando, você observa aquela cena, você vai refletir sobre isso. Por que essa pessoa me xingou? Se essa pessoa estiver passando por um mau momento, estiver apressado com alguma coisa, e você vai selecionar aquele pensamento ou não, porque muitas vezes você vê um pensamento de reação, e você fala, não quero esse pensamento de reação. Então é todo um processo de pensar para você ir selecionando os pensamentos. Então isso é algo
Não é fácil. É interessante que também consinto que não seja fácil, mas com treinamento No treinamento. se torna algo mais simples. Mas, de certa forma, é porque no início a gente faz um esforço, Um né? esforço. A gente tem aquele esforço grande ali pra... Não, velho, tem que ficar atento, tem que pensar, né? Só que a coisa começa a ficar mais natural com o treino. É igual dirigir. Sim. No início você tem que ficar pensando, nossa, eu tenho que mudar de marcha, pensar na embreagem pra passar a primeira, depois eu tenho que frear. Quando eu virar pra direita, eu tenho que dar Dá seta pra direita. eu tenho que ficar muito atento a isso. É. Depois que você vai treinando, aquilo já tá Fica algo mais simples. algo mais simples, algo mais natural Mais de se fácil. fazer. Fica um pouco mais fácil. É interessante falar sobre pensar e pensamento, né? Que às vezes dá um nó, né? Pensamento e pensar, a gente já trabalhou um pouco disso em outros Sim. episódios sobre pensamento, mas é interessante porque o pensar, ele pode criar novos pensamentos. Uhum. E esses pensamentos podem crescer ou podem morrer. Isso é uma parada que é interessante a gente observar também. Quais pensamentos que eu estou criando? A faculdade de pensar é como se fosse ela é uma gestora, não é gestora, é gestante, não sei. Você fala pra criar, né? Tipo, Ela gesta um pensamento. Gesta um pensamento, né? É. E é interessante, porque essa faculdade de pensar, muitas vezes você pergunta pra pessoa, por que você pensa sobre isso? E muitas vezes ela não pensou sobre um determinado assunto, por exemplo, política, igual a gente tá falando. Por que você pensa sobre determinado assunto? Ela emite um pensamento ali, mas que não é dela. Ela não pensou. Ela apenas reproduziu um pensamento que é de outra pessoa. Então, muitas vezes você pergunta, você pensa sobre isso? Eu penso. E aí você vai ver, quando a pessoa fala sobre... Eu mesmo, né? Muitas vezes situações... Muitas vezes eu me pego... Será que eu pensei sobre isso? Eu vou ver, eu não estou pensando sobre isso. Não pensei em nenhum momento. Eu peguei um pensamento de outra pessoa, utilizei, falei que era meu. E hoje em dia isso é muito pernicioso. Porque Sem pensar. Nessa era do digital, da informação, a gente recebe um bombardeio de informações de coisas e que se a gente não tomar cuidado, a gente não reflete, não pensa sobre aquelas coisas. Então, às vezes a gente vê um vídeo de um político que é um pensamento de uma outra pessoa que produziu aquele vídeo, que às vezes ela pensou para produzir aquele vídeo, ou às vezes não. E aí você vê aquilo ali e você começa a reproduzir isso para tudo quanto é lado sem ao menos refletir, parar para pensar. Realmente, o que ele falou faz sentido? Será que é verdade? Refletir, fazer perguntas, mas por que isso aqui aconteceu dessa forma? Onde que ele tirou essa informação? Isso aí você vai pensando sobre o que aquilo ali você viu. Só que hoje a gente sai tomando um bombardeio e quando você vê, você está reproduzindo várias coisas que você viu. É igual a situação, por exemplo, nesse caso da política. Você fala que é do lado B, ou do lado A ou do lado B, por exemplo. Aí você concorda mais com o lado A, né? Mas você concorda com tudo que esse lado A fala? Ou você concorda com tudo que esse lado B fala? Às vezes não. E aí, às vezes, por um simples fato de você tender a ir mais para um lado, já gera um pensamento de que a pessoa é totalmente para um lado, né? Sim, muito... Às vezes você identifica com um ponto do outro lado, você fala, esse ponto faz sentido realmente. Tipo, eu acho correto esse sentido. Aí a pessoa já te julga como se você fosse totalmente daquele lado, né? Mas às vezes só aquele ponto que você concorda. Exatamente. E às vezes, às vezes vai ter, por exemplo, vamos colocar a seguinte situação, que eu sou mais do lado A. E aí tem uma situação, alguma opinião desse lado A que eu não concordo. E não necessariamente eu vou ser totalmente contra ele ou vou ser a favor do outro, né? E isso aí emitir um juízo sobre a situação, sobre a opinião de diversos assuntos, assim, na verdade. E tem esse ponto também, porque você observa que as pessoas julgam mal. Sim. É por isso que tem certo, você não deve julgar. Lógico, como é que você julga a pessoa? Você votou em quem? Tá. Então, Esse cara aí, isso não faz sentido nenhum. Como é que você pode já tem várias características. Exatamente. O que você tinha falado? Que eu falei da faculdade de pensar? Não, eu falei só essa relação de pensar com o pensamento. Né? É interessante, né? Então, que a gente tem comigo. Sobre atividade mental,
É possível ter atividade mental, então, sem estar consciente? Essa pergunta é interessante de ser feita. Sabe responder, amigo? Ó, vou refletir aqui agora. Vou usar as faculdades agora e vamos me deu um conversar tempo. sobre isso, né? Eu acho que é interessante a gente trazer esse ponto, porque assim, atividade mental, se você perguntar pra pessoa, você tem atividade mental? A pessoa provavelmente ela, sei lá, vai responder que sim. Porque ela vai pensar assim, pô, eu não fico um segundo sem passar um pensamento na minha mente. Tá tendo atividade mental aqui. E a pessoa pode estar, por exemplo, recordando e imaginando o dia inteiro. E a pessoa vai falar, tá tendo atividade mental aqui. Então, tem que discernir o que é uma atividade mental consciente do que uma atividade mental inconsciente. Exemplo, o corpo físico. Internamente está acontecendo um tanto de movimento aqui dentro. Guerra com bactérias, Digestão, O próprio cérebro. Lá no átomo tá acontecendo O cérebro, alguma coisa. 24 horas, ele não, acho que é o único órgão que nunca para, não é? Tem uma coisa assim? Nunca dorme. Nunca dorme, nunca descansa, uma coisa assim. Então, é algo que a gente não tem consciência. Então, quando você faz atividade física consciente, você está ali executando o seu corpo. Da mesma forma acontece com a mente. Tem uma série de pensamentos passando, mas você pode executar de forma consciente. Então, para você manter uma atividade mental, o conceito que a gente quer trazer, é você estar consciente. Para você pensar, não tem como você pensar inconscientemente. Inconsciente. Porque é um ato que exige um esforço, exige a vontade. Então é legal trazer esse aspecto de atividade mental que a gente vai trazer é algo que envolve a consciência. Então, então eu tenho que envolver a consciência. Então eu tenho que estar sabendo que eu estou utilizando daqueles recursos que eu tenho. E assim como o corpo, existem coisas que acontecem inconscientemente e coisas que acontecem conscientemente, precisam da consciência, algumas não precisam. Que é, por exemplo, o coração bater. Você não precisa estar consciente pro seu coração Respirar, bater. né? Respirar. Você tem que estar consciente nesse conceito de consciente, tipo, de acordado, né? Porque às vezes você desmaia, não sei. Tem essas coisas aí que você vai, ele tá inconsciente, tem essa coisa. Sim. Mais pra esse lado mental, né? Então, na mente acontece a mesma coisa. Vão ter faculdades, vão ter mecanismos que vão funcionar inconscientemente e vão ter mecanismos que vão precisar da consciência para atuar. Igual pensar. Não tem como você pensar se você estiver inconsciente. Agora, de raciocinar. Agora, de imaginar, já não precisa Até tanto de julgar tem como, né? de julgar, se for, tem como também. Entendeu? Atuar inconscientemente. Não, mas algumas faculdades, Algumas elas atuam inconscientemente. Sim. Imaginar e recordar, por exemplo. Isso que eu estou querendo dizer com esse exemplo do corpo. Acontece a mesma coisa com a mente. Algumas faculdades vão atuar inconscientemente, algumas conscientemente. E as que atuam inconscientemente, você pode atuar com elas conscientemente também. Exatamente. Essa é a diferença do corpo físico, porque você não controla o seu coração. Você não controla. Mas a faculdade de imaginar, você pode atuar ela conscientemente. Exatamente. Então isso é importante ressaltar também. Então, respondendo àquela pergunta que você fez, ela pode ter, sim, atividade mental inconscientemente. Né? Mas... A gente quer ter a outra. Cultivar o foco é esse. A gente precisa cultivar. Por quê? Quando a gente usa conscientemente as faculdades, a gente usa melhor. A gente realmente pensa, a gente produz mais, a gente entende nós mesmos, a gente conhece nós mesmos. Então é importante. Mas pensando assim, eu fiquei pensando, beleza, a mente tem que estar em atividade, tudo, mas por que a gente tem que cultivar isso, essa atividade mental consciente? O que tem de benefício, malefício, a gente não tá com a mente em atividade, né? Eu acho que, esse conceito acho que vai no sentido que o Felipe falou no início, no sentido da gente conhecer a nós mesmos. Se a gente quer realmente conhecer nós mesmos, a gente precisa estar consciente disso. Sobre as coisas que a gente faz e refletir sobre essas coisas que a gente faz. Então, isso tudo é uma parte consciente que a gente tem, que a gente precisa, na verdade. Acho que o grande objetivo seria esse. Eu penso que tem uma força que atua, que é a inércia em todo mundo. Se você for pegar nos antepassados, a ideia muitas vezes era o quê? Era o ser humano caçar, se alimentar, dormir, descansar. E muitos seres humanos iriam viver a vida assim, independente de você falar assim, né? Não precisa caçar, não vou te dar comida aqui. Ele ia comer, satisfazer as coisas instintivas dele e ia dormir.
A vida dele seria isso, para a maioria dos seres humanos. Então, a inércia tende a isso. Para você, usando essa atividade mental conscientemente, é algo que exige um esforço. E é como se fosse um treinamento. Se você for pensar, por exemplo, fazendo uma analogia que a mente é um músculo, é algo treinável. Então não tem como você, eu quero ficar muito forte, mas calma aí, vou ficar parado aqui, eu vou ficar muito forte. Não tem como, você tem que fazer um esforço. E para se conhecer, tem que ter essa atividade mental consciente. Então, esse aspecto para ir se conhecendo da importância disso é realizar esse esforço. Só que a tendência inerte, e assim, quando que a gente trabalhou isso antes na vida? Quando que você pensou no meu dia, você fez algum estudo no seu dia, dedicou um tempo pra você pensar, cara, quais foram os pensamentos que passaram na minha mente? Uhum. Qual faculdade que eu usei? Como é que foi o meu comportamento? Você não faz isso. E a mente não quer. Você tem um dia inteiro de trabalho, se você trabalhar, sei lá, de 8 às 18, você vai chegar na sua casa e vai falar, vou ligar uma televisão, quero ver televisão aqui, eu vou ficar mexendo no Instagram. Não quer pensar. Só que é algo que você vai criando uma capacidade, você vai criando uma resistência. Eu penso que é um aspecto, assim, para mim, né, mais importante de querer cultivar essas faculdades é de querer me superar e de evoluir. Sempre. Então, isso é um estímulo para mim. Uhum. De poder cultivar essas faculdades, né? Porque acho que eu penso que a maioria do tempo eu não tô totalmente consciente. É uma coisa que eu tentar trabalhar, né? Colocar essas faculdades em atividade. Mas, para mim, é sobre o processo de evolução. O meu processo de evolução, né? E você perguntou um benefício, foi? Benefícios e malefícios. É porque, olha só, um exemplo. Vou dar um exemplo prático. Já aconteceu comigo várias vezes. Quem nunca teve algum evento para fazer, sei lá, uma live, festa, seja o que for, e acaba que a gente começa a ficar ansioso. A gente começa a ficar ansioso por quê? Aí você começa a pensar. Quais pensamentos vão passando na minha mente? Aí você começa a ver alguns pensamentos que é algo que, muitas vezes, consequência de imaginações que você teve. Uhum. O que pode acontecer se eu chegar lá e dar um problema? E ninguém for. Alguém xingar, ninguém for. Não, se eu estiver na live cair, der pau, negócio. Aí você começa a imaginar, e essas imaginações, esses pensamentos começam a mexer com você internamente. Aí você começa a ficar ansioso, começa a refletir no físico, aí você já começa a dar uma transpiradinha de leve, vai no banheiro, fazer dores. Cada um vai ter esses efeitos colaterais. Não o que acontece comigo. Não, só um exemplo. Se for um amigo meu me contou. Essa experiência. Mas é interessante, porque nesse momento, teve várias vezes que já aconteceu isso, que eu falo, olha só que interessante. É a imaginação. A imaginação tá atuando. Aí eu começo a colocar algumas defesas mentais. As defesas mentais eu posso colocar por uma recordação ou eu posso pensar. E falar, não, esse pensamento aqui não tem problema. Se a live cair, começa outra. Manda mensagem pra galera. Sei lá, começa a pensar nas providências. E tanto é que as pessoas ficam ansiosas que tem problemas que a gente não quer resolver. Você já reparou? Você tem um problema, aí eu vou tocar no momento e falar, ixi, não quero nem falar disso. Não quero nem pensar nisso. Porque tem um esforço mental que você tem que realizar. Só que aquele ponto é um problema. Aí você não resolve, o problema se agiganta. Saca? E na hora que você vai resolver, o problema fica muito maior. E na minha compreensão, é isso que acontece na maioria dos casos que envolve depressão. Porque não é de golpe que acontece depressão. Você não dormiu, acordou depressivo. Mas são vários problemas que você vai acumulando, que vai hipertrofiando, que você não resolveu. E aí, de repente, quando você vê, você fala, caramba, aí você teve que parar. Só tem problema na minha vida. Imagina um cara o seguinte, isso eu já vi, eu já tive conhecidos, assim, não vou falar que amigos que eu não tive proximidade, mas a pessoa foi criando vários problemas ali. Foi bebendo, e aí algumas atitudes físicas, consequências de pensamentos também vai intensificando o negócio, mas a pessoa foi vivendo uma vida totalmente frívola ali, não foi cultivando nada. E aí você vai vendo que a pessoa começa a ter vários problemas internos. Começa a ficar ansioso, não consegue dormir direito, vai afetando várias coisas. Aí, de repente, a pessoa foi e virou pai. Aí o que a vida fez? Para aí. Calma aí. Agora não tem como se manter essa vida de ficar saindo pra balada todo dia. Aí a pessoa, o que ela tem que fazer? Ela tem que começar a refletir nas coisas que ela tá fazendo da vida. Aí, de repente, é um baque gigantesco. O que eu tô fazendo? E aí a pessoa começa e entra em depressão. Exatamente. Caramba, o tanto de problema mental que eu tenho pra resolver. Tipo, vários problemas, quantas consequências que eu tô carretando. E é interessante, né? Porque eu percebo, assim, que as situações que eu fico mais ansioso, que eu fico mais agitado, assim, são as que exigem maior esforço, né? Que eu penso que tem níveis de esforço que a gente faz. Por exemplo,
tem um esforço ali que é, eu não vou comer um hambúrguer hoje, eu vou comer uma comida mais saudável. É um esforço que você fez, né? Vou uma alimentação mais saudável. Agora tem um esforço que é, por exemplo, eu já toquei bastante, né? E aí era músico e tal. Vocês sabem disso. Aí teve uma vez que eu fui tocar, foi num casamento. E aí tinha muita gente no casamento. A festa tava lotada. E aí tinha uma outra banda tocando, os caras estavam tocando bem e tal. Todo mundo agitado. Eu falei, caramba, se eu entrar aqui... E cair o ritmo da galera. Tipo assim, e não manter, né, a animação do pessoal. Eu vou ter que fazer um esforço muito grande. Tipo, não era o meu estilo de música que eu tocava. Eu tinha que fazer um esforço muito grande pra meio que acompanhar aquela banda ali, aquela vibe, né? E eu comecei até a suar frio, cara. Na hora que eu subi no palco assim e tal, aí começou... Aí eu não conseguia tocar a nota no violão. Eu falei, caramba, o que tá acontecendo? E aí refletindo agora sobre esse aspecto da ansiedade, eu vi realmente, é uma coisa que eu tinha um esforço muito grande ali por trás, tinha que fazer. Isso me trouxe muita ansiedade. Então isso está muito atrelado. Quando você está muito ansioso, é algo grande que você vai realizar para você. Uma transformação grande, porque você está fazendo um esforço ali para realizar aquilo. Então eu penso que esse é um pensamento que se a gente puder cultivar quando identificar algo assim, pô, tô ansioso aqui, o que está acontecendo? É porque muito provavelmente tem algo grande ali por trás que você vai realizar para você. Sim, e só um detalhe muito importante que eu estava pensando aqui agora. Olha como é que é interessante. Muitas vezes a pessoa pode estar escutando e pensando assim, pô, vamos supor que você é uma pessoa muito ansiosa. A pessoa está escutando, pensa muito assim. Tá, então como é que eu posso resolver minha ansiedade? E a pessoa vai querer resolver aquilo de golpe. Então é simples. Então é só... Exatamente. O que acontece? Amanhã eu tenho um movimento, amanhã vai passar vários pensamentos aqui na minha mente e eu vou falar não pra todos, tá tudo bem. Só que você nunca fez isso na sua vida. Saca? Quando passa um pensamento pra você comer um bombom e você não consegue controlar esse pensamento, como é que você vai controlar um pensamento de ansiedade? Então, assim, é algo que você vai treinando, você vai praticando pra você ter esse controle. Você vai debilitando ele com o passar do tempo. Exatamente. Tem uma imagem, né, que é interessante, porque é como se tivesse uma casa e tivesse um balão cheio naquela casa, que é o pensamento. Então, para aquele pensamento ser tirado da sua casa, que seria meio que a casa mental, a sua mente, vamos supor que essa casa seja a sua mente, se você tirar, para você tirar esse balão, você tem que esvaziar ele. Não tem como você tirar ele empurrando pela porta, que ele não vai passar. Então não é de golpe. Você vai ter que ir esvaziando esse balão, ou seja, diminuir esse pensamento, para que quando ele estiver pequenininho, você realmente tirar ele de sua mente. Então é um processo. E essa inércia mental, né, que o Felipe citou, é totalmente inimigo dessas coisas. Porque se você não tem atividade mental, se você fica ali só na inércia, aquilo vai debilitando essas faculdades. Então não é que a gente não vai evoluindo, a gente vai regredindo. O exemplo claro é no físico. Você começa a treinar, eu quero ficar bombadão igual o Felipe. Aí você vai e começa a treinar. Se você para uma semana, às vezes você vai perder mais peso do que você ganhou em 2 meses. Então é um retrocesso. A mesma coisa acontece com a mente. Se você não está trabalhando ela ali conscientemente, exercitando, evoluindo, aquilo vai retrocedendo. Tanto que a própria ciência já fala isso. Sobre essa questão de quando você vai ficando mais velho, que a mente vai ficando mais fraca, eles incentivam você, faz uma atividade mental, faz eles até falam jogo de palavras, não sei o que, faz cruzadinha, faz as coisas, continua pensando, porque isso vai retardar o processo de degradação da mente. E é interessante, né? Porque sobre essa atividade mental. E aí quando você pensa, a maioria das pessoas, eu já tive esse pensamento também. Pô, vou ficar mais velho, vou curtir a vida, vou ficar tranquilão. Não vou fazer nada, né? Vou descansar. Entendeu? E aí que tá a armadilha da coisa. Porque muitas vezes, porque eu já vi pessoas mais velhas, que você fala assim, essa pessoa parece que ela tem a energia de uma pessoa de 20 anos. Qual que é o segredo? Aí você vê pessoa que tem 60 anos, ela parece que tá com 90. Então, exatamente, porque às vezes a pessoa que é mais velha, que tá em atividade ali, você vê que o próprio trabalho, né? Às vezes continua trabalhando, né? Exatamente, que ajuda, né?
a pessoa que está trabalhando, por exemplo, continua trabalhando a vida inteira. E ela tá mais jovem, você vê que é exatamente isso, esse aspecto de você cultivar a atividade mental. E a outra pessoa tá, não, eu aposentei, agora eu vou ficar só descansando em casa, tranquilo, e não faço mais nada da vida. Porque a vida pra mim já foi muito pesada, entendeu? E olha como uma coisa puxa a outra, né? A gente falando nesse aspecto físico também, uma pessoa que ela tende a ser inerte quando mais velha fisicamente, isso aí vai debilitando também a parte mental dela. Uhum. Porque, não, eu tô com preguiça, não vou fazer isso não. Não vou fazer isso não. E vice-versa também, né? Uma pessoa que vai ficando mais debilitada mentalmente, aí não vai se cuidando fisicamente também. Uhum. Então, é importante das duas andarem lado a lado, né? Sempre em busca de uma evolução, né? De um equilíbrio. De um equilíbrio. Mas é interessante esse ponto vou ficar mais velho, vou aposentar. A gente tem vários conceitos internamente, que na verdade são preconceitos, que estimulam essa inércia mental. Esse aspecto de, vou ficar mais velho, então eu não preciso trabalhar. Uhum. O aspecto de você estar trabalhando, muitas vezes o piloto automático, nos modos viventes que você está ali, você está simplesmente replicando alguma coisa. Você não está executando, você não está pensando de forma consciente, você não está criando nada. Exatamente. Então, muitas vezes você fala, eu trabalho o dia inteiro. Trabalha, mas você está fazendo uma planilha de Excel que você fica copiando, colando o dia inteiro. Igual um robô. Exatamente, obviamente todo mundo faz um trabalho assim um dia ou outro, mas o ponto é, o que você está executando de estar trabalhando mais a mente? Uhum. Tem até um ensinamento que eu não recordo na íntegra, mas fala que para a gente tirar maior proveito do corpo e da mente, a gente tem que ir aumentando a atividade, tanto física quanto mental, dia a dia. Então olha que interessante isso. E normalmente as pessoas fazem o contrário. Eles vão ficando mais velho, então vou trabalhando menos, vou fazer menos exercício físico, você vai atrofiando. O corpo ele vai precisando de mais. Então é o ponto de intensificar essas atividades. É interessante, que em vez de você esvaziar o balão, você tá enchendo ele. Exatamente. E tá querendo tirar ele da casa? Não tem como. E esse ponto me recordou que tem esse sistema também, que a mente é a causa primeira, né? Então, eu sinto que tem esse aspecto do físico também afetar na mente, que isso eu já pude experimentar também, acredito que vocês puderam também, mas eu acho que a mente ainda é mais forte. Com certeza. Porque tá tudo ocorrendo na mente. Até os seus movimentos no corpo, é a mente que manda. A decisão de você começar uma atividade física, por exemplo, você não é inconsciente, assim. Uhum. Porque exige um esforço para você fazer. Se você nunca praticou atividade física, você precisa fazer um esforço para praticar. E se você não vai por causa de preguiça, o problema a mente. É o quê? É a mente. Exatamente. Uhum. Então, se você não pratica atividade física ou não segue uma dieta, não é porque é difícil ou porque você não conseguiu, é por causa da mente, tá tudo na mente. Então, às vezes a gente sempre vai pro externo ali e vai colocando a culpa em outros aspectos e esquece que a causa ali, o que tá causando é a mente. Uhum. Né? Não é o externo, hoje tá chovendo, ou fulano fez aquilo. Na verdade, não é a mente, tá na mente. Não é a mente, né? Na verdade, não tira a mente, né? Exatamente. Tá na mente, né? Então, os pensamentos, tudo isso que a gente foi falando aqui é a causa, né? A maioria dos problemas. E é interessante, assim, porque é algo que eu não tinha conhecimento nenhum sobre mente, pensamento, assim, que nunca passou pela minha cabeça sobre isso. Assim, no cotidiano você fala sobre pensamento, eu tô pensando em alguma coisa, né? Tô com um pensamento positivo, pensamento negativo e tudo mais. Uhum. Mas isso não é o suficiente para você se conhecer ou conhecer sua mente. Uhum. Se você não conhece sua mente, você não tem como evoluir, né? Você não tem como esvaziar o balão E tirar os pensamentos da mente e cultivar, aumentar os O aspecto é que a gente fica inconsciente 99% do dia e a pessoa for falar que se conhece, não sabe nem os pensamentos que estão passando. Às vezes eu vou falar assim, todo mundo tem as deficiências psicológicas. Se eu falar que você é rancoroso, em algum momento você já foi. Sim. Aí você fala, não. Ou em algum momento eu sou, em algum aspecto da minha vida, eu sou. Em alguma área. Aí você fala, não sou. Porque é lógico.
Você não quer assumir e você também não tem conhecimento que você, em algum momento que você foi. Exatamente. Só que aí muitas vezes você tá dirigindo, aí o cara te fecha lá na frente, ele quase bate o carro, você fala, pô, poderia ter batido o carro. Animal. Isso foi o quê? Saca? Então, tipo assim, é muito sutil. Muitas vezes é questão de segundos que passa o pensamento ali. E, obviamente, tem pessoas que vão ter isso várias vezes ao dia, porque a deficiência já tá muito alimentada nela. É que tem pessoas que têm um pensamento desse que é grandão. Qualquer coisa que acontece já vai sugar. E tem pessoas que é o pensamento que ele tá pequeno, mas ele tá ali. Né? Então ele sempre dá uma mostra de tipo assim, eu tô aqui, se mexe não. Então, pra gente fechar aqui, só pra gente, né, porque a gente falou de todos esses aspectos, mas como é que a gente na prática assim consegue manter essa atividade mental? O que ajuda a gente a manter a atividade mental? Total. A Pra gente primeira poder coisa evoluir? é vir num podcast gravar sábado. E a segunda é escutar o podcast curtido. E compartilhar, né? Você mandar pra Os alguém. pensamentos pulando. Não. Na hora que você manda pra alguém, Aí você já tá. tem uma faculdade, sem vou citar o nome, ela Exalta na hora. Se compartilhar com 15 pessoas, então. Ixi! Mas esse aspecto só da pessoa tá buscando esses conhecimentos, igual tá escutando esse podcast, essa conversa aqui, já é uma atividade mental. Dela pegar esses elementos que a gente tá trazendo aqui e, pensar, como é que eu posso aplicar isso? Né? Amanhã eu vou pensar sobre isso, vou recordar o que eu pensei ontem. Sobre as faculdades, né? Vou colocar a faculdade de observar e atividade. E vou experimentar isso. De pensar, de julgar. Você não precisa. Inclusive, a gente está citando várias coisas aqui, é realmente pra gente, a nós mesmos, abrir nos o leque, evoluir, né, de opções e experimentar. E mostrar o que existe. E pra quem tá escutando e assistindo também. na prática eu acho que é legal no dia a dia ter procurar fazer um exercício de, não todo dia, porque isso não é algo fácil, quer dizer, normalmente você vai criando capacidade, pode fazer todo dia, mas quando você cria, quando você se propõe a criar alguma coisa, eu sinto que tem uma atividade mental que começa já a envolver a consciência. Se você tem um propósito, se você quer ter alguma ideia e você quer executar aquela ideia, isso, o movimento que você faz mentalmente já é muito maior, recruta muito mais esforço. Então é algo simples. Então tem gente que fica no dia a dia, mas muitas vezes não tem esse esforço. Então, e tem outros movimentos que você pode fazer no seu dia a dia que, se você tem a ideia, sei lá, agora eu vou começar, no meu caso, né, mexendo com marketing digital, agora eu vou começar a fazer live toda quarta-feira. Então, o que eu vou trazer nessas lives? Então eu vou trazer conteúdo sobre, sei lá, qual a melhor forma de estudar. Eu vou começar a buscar isso, minha mente começa a buscar, aí eu vou pensar no horário, eu vou pensar como é que eu vou falar, como é que eu posso gesticular melhor. Tudo isso são movimentos mentais que eu vou fazendo. E isso vai tirando da inércia. Eu acho que qualquer movimento que a gente se propõe a fazer e tenta manter, ajuda a se manter a atividade mental. E gera equilíbrio. Então, se a gente buscar movimentos, não só no trabalho. Então, o simples fato de você estar num trabalho já te ajuda a você manter a atividade mental. Óbvio que a gente não pode cair na inércia, no robotismo lá, que aí você não vai estar pensando. Tem uma coisa que tem também que fala, isso é capacidade de resolver problemas é um índice de saúde mental, de uma boa saúde mental. É algo mais ou menos assim. Então, é um aspecto que eu também tenho mudado, que é no sentido de você criar gosto para aumentar a capacidade de resolver alguns problemas. Não é gosto por cultivar problemas. Exatamente. Resolver problemas. Minha vida eu não identifiquei nenhum problema, deixa eu cultivar algo. É porque é interessante, porque assim, em alguns momentos, dependendo você tá, sei lá, viajei agora pra Ubatuba, e muitas vezes você tá ali, tava com a minha mãe, aí você vai vivendo, vai ali, distraído, inconsciente, mas dependendo do que eu pensar, você fala, será que a mãe tá precisando de alguma coisa? Vou perguntar pra ela. E muitas vezes, aí você vai perguntar, tem que resolver um negócio ali do carro. Aí você fala, como é que eu posso resolver esse negócio do carro? Então, resolver problemas aumenta muito a sua capacidade. A pessoa que não tem muita capacidade mental não consegue resolver um problema. Ela vai pedir ajuda pros outros. É porque ela não consegue usar realmente as faculdades. Como é que eu faço isso aqui? Me passa isso aqui. E é interessante que eu vejo que um exercício que ajuda muito também, já me ajudou bastante, me ajuda ainda. No final do dia, você fazer a reflexão de como é que foi o seu dia. Aí você traz os pontos, né? Por exemplo, eu tive problema com tal coisa, o Felipe acho que até trouxe durante
o episódio também sobre isso, né? Uhum. Aí você trazer alguns pontos. Sei lá, eu tive problema no trabalho, tive problema com a família, enfim, alguns aspectos. Refletir, por que eu tive problema? Tentar solucionar isso mentalmente, então... Você aprofundar mesmo na sua própria vida. Exatamente. Pô, o que aconteceu hoje comigo? O que eu reagi? O que eu fiz? E pra você ver como é que muitas vezes, a maioria do tempo, a gente tá inconsciente. Eu mesmo, né? Se me perguntar o que eu comi 3 dias atrás, eu não sei, velho. Eu não sei te falar. Eu sei porque eu sigo a dieta, então fica fácil, né? Porque Então, esse é um aspecto, porque assim, isso é algo para treinar a memória. Sim. E tem, por exemplo, esse aspecto de revivência mental, isso é muito interessante. Porque, por exemplo, aquele caso que eu te contei lá de Ubatuba, que não cabe trazer aqui. Muito obrigado. Tá. Tá tentando lembrar. Não, mas é algo assim, se aconteceu um problema, uma situação, e aí você fala, aí passou ali a situação, e você fala, pô, acho que eu agi da melhor forma. Aí você revive aquele problema, aquela situação mentalmente, e você fala, tá, mas como é que eu teria que ter atuado? E aí você pensa, pô, a próxima vez eu vou buscar atuar daquela forma que eu pensei. Uhum. Então assim, isso acontece todo o tempo, dependendo se você discutiu, aí você falou uma coisa com a mãe, aí você falou besteira, dependendo você fala, pô, eu falei errado, mas o que eu devia ter falado? Porque muita gente fala assim, pô, dei mole, né? Acabou. Mas como é que eu teria ter... aí acontece de novo, aí você discute 300 vezes pra depois você tentar solucionar. Ou então, que é difícil também, a pessoa chega e fala assim, não, desculpa, ter feito aquilo, mas ainda depois age da mesma forma. O pedido de desculpa, que você não refletiu sobre, não adianta nada. Não adianta nada. Não adianta nada. Aquilo A gente discutiu e falou, desculpa aí, falei algumas coisas. Amanhã eu vou falar de novo, mas a pessoa nem sente aquilo, né? Tipo, você fala desculpa assim, você Não, na verdade você fala sentindo. Desculpa e falar o que você falou, quer dizer até que você já sabe o que você falou. Já tá um passo à frente. Identificou o erro. Só desculpa. já tá. Mas realmente, esse aspecto de, no final do dia, refletir, fazer uma reflexão de como é que foi o dia. É difícil da gente conseguir resolver todos os problemas que a gente tem no dia, é difícil. Mas se você um problema que você consegue pensar sobre e buscar uma resolução e depois, quando acontecer de novo, você conseguir atuar de uma maneira melhor, já tá evoluindo. E é interessante porque quando a gente faz esse tipo de movimento, a gente fala assim, pô, mas vou gastar muita energia, né? Vou ter aquele esforço para eu pensar e tudo. Mas se você faz e você tem um resultado daquilo, você percebe que a energia volta. Exatamente. Às vezes até maior. Uhum. Então, aí você vai ter estímulos para fazer mais e mais. E aí você vai aumentando essa capacidade mental. Exatamente. E controlando a mente. Uhum. E só mais um ponto que é o seguinte. Essa atividade mental tem alguns momentos que a gente tem um momento livre de pensar. Porque muitas vezes você está trabalhando, você não consegue resolver um problema mental da discussão que você teve com sua mãe. Não faz sentido nenhum. Mas você pode estar limpando a louça pensando nisso. E aí, obviamente, você tem que saber se você vai estar consciente ou não. Mas é um exercício. É interessante, né? Você buscar estar consciente. E olha que interessante. Aí eu vou ter que... É difícil, mas... Não, é muito difícil. Aí eu vou ter que juntar com outro ensinamento que, pra mim, hoje faz muito sentido. Que é o aproveitamento do tempo anda em paralelamente com a função de pensar. Então, desse aspecto, você está limpando a louça, mas se você tem essa capacidade para você, por exemplo, fazer uma revivência mental limpando a louça, você está aproveitando muito mais o tempo. Uhum. Isso vai de acordo com a capacidade mental de cada um. Com certeza. Treinável. Interessante. Vou terminar com um ensinamento aqui que fala um pouco sobre isso. O ser, para conseguir de seus organismos físicos e psicológicos um funcionamento perfeito e obter o máximo de rendimento, precisa aumentar a cada dia sua atividade mental e física de forma progressiva e inteligente, a fim de não perturbar o desenvolvimento normal das possibilidades internas, em especial as psicológicas e mentais. Deve-se, pois, procurar que as células cumpram sua missão construtiva dentro do ser. Maior será a energia que produzam quanto mais se amplie seu campo de atividade mental e física, aumentando a energia que é o espírito vital lutando por manifestar-se. Aumentará o vigor, a força e o entusiasmo que dão à vida uma extraordinária capacidade de produção e realização. Assim que encerramos o podcast de hoje. Valeu, galera. Falou! Nós.